Eu vou pedir aqui para o pastor Gabriel Porto vir aqui à frente. Ele vai estar neste momento apresentando a palavra. Hoje é um culto de ceia do Senhor e a ênfase é a ceia do Senhor. É um momento precioso aqui da igreja. Pastor Gabriel Porto, eu quero comunicar aos irmãos, ele está vindo para a nossa igreja. Ele é membro da Igreja Batista da Vila Formosa e depois de estarmos conversando já há uns 2 meses, nos encontrando periodicamente, ele virá aqui e estará sendo membro de nossa igreja. Então nós o recebemos com muita alegria. E o pastor Gabriel, ele tem alguns livros escritos, 4, né? 4 livros escritos, ele é professor de seminário e esperamos que ele possa ser uma bênção aqui no nosso meio. E ele vai estar trazendo a palavra nesse momento. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos, compartilhando esse momento sobre a palavra de Deus. E hoje, exatamente por ser um culto de ceia, nós vamos falar sobre a ceia. O que é a ceia, de onde vem o nosso entendimento a respeito da ceia. E para nós entendermos o real significado do que é a ceia, o que ela representa, o valor dela para nós precisamos primeiro retornar às origens, retornar ao início, ver como tudo isso começou. O autor da carta aos Hebreus nos revela uma realidade espiritual, de que não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. E por que isso? O apóstolo Paulo, nos capítulos 5 e 6 da sua carta aos Romanos, vai nos explicar que por meio do pecado, quando Adão e Eva ali pecaram e a humanidade caiu em pecado, a morte entrou no mundo por meio do pecado. Antes do pecado não havia morte, mas quando a humanidade cai em pecado, a morte entra no mundo. E por isso, no capítulo 6, ele diz que o salário ou a consequência do pecado é a morte. E para tipificar ou ilustrar essa realidade espiritual que entrou em vigor a partir do momento que a humanidade caiu em pecado, o próprio Deus ali no início faz o seu primeiro sacrifício. Ele sacrifica um animal, provavelmente um cordeiro, para com a sua pele fazer as primeiras roupas para Adão e Eva. Porque a partir daquele momento, pelo conhecimento do mal que eles adquiriram, eles tiveram consciência de que estavam nus. Então Deus faz essa primeira roupa para eles, para ilustrar essa realidade. Olha, o pecado de vocês causou a morte desse animal. O pecado no mundo traz morte. E logo de início, Deus já ilustra isso. E os primeiros homens, a humanidade no seu início já entendeu isso. Tanto que na geração seguinte, Abel oferece um cordeiro em sacrifício a Deus. E Deus aceita o seu sacrifício. Ele acaba sendo morto por Caim, mas então nasce Sete. E a Escritura diz que a partir daqueles dias, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E então, o homem teve essa consciência dessa prática de que o pecado traz a morte. E por isso, para haver perdão dos pecados, precisa haver derramamento de sangue. Tanto que Noé, após o dilúvio, quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é construir um altar e oferecer um sacrifício a Deus. Um pouco mais à frente, Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança, descrita ali inicialmente em Gênesis 12. E nessa aliança ele diz que por meio dele, por meio de Abraão e sua descendência, todos os povos, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, durante a vida de Abraão, Deus vai revelando
estendendo, ampliando e detalhando essa aliança. Até que em Gênesis 22, Deus dá uma ordem a Abraão: pegue Isaque, o seu único filho, o filho da promessa, o único filho legítimo, e o ofereça em sacrifício a mim no Monte Moriá, o mesmo monte onde foi erigida depois a cidade de Jerusalém e o próprio templo ali de Jerusalém. E ele obedece, ele vai. É interessante que em um determinado momento da viagem, Isaque, que embora alguns filmes mostrem como uma criancinha, naquele momento já era um homem de cerca de 30 anos de idade. Então ele tinha plenas condições de subjugar Abraão e não ser sacrificado se não quisesse. Mas ele voluntariamente foi em obediência ao pai. E em um determinado momento ele diz: pai, nós temos aqui a lenha, o fogo, estamos indo para o altar, mas cadê o cordeiro para ser sacrificado? E aí Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. É interessante que o autor aos Hebreus nos diz que Abraão cria tanto em Deus que ele tinha consciência de que mesmo se ele chegasse a matar Isaque, Deus tinha poder para ressuscitá-lo dentre os mortos e trazê-lo de volta. E então, quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, o anjo do Senhor o impede e Deus mostra ali um cordeiro preso num arbusto. Deus proveu o cordeiro. E ali Deus diz assim para Abraão: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter me obedecido, não me negando o seu filho, o seu próprio filho, esteja ciente de que eu cumprirei tudo o que te prometi. O que Deus estava dizendo ali de verdade para Abraão é: como você não me negou o seu próprio filho, o seu único filho, o seu cordeiro perfeito, esteja ciente e tenha certeza de que no momento certo eu não negarei o meu único filho, o meu cordeiro perfeito em favor de vocês. E Deus de fato cumpre a sua promessa. Mais à frente, na época de Moisés, quando chega a 10ª praga, a morte dos primogênitos ali no Egito, Deus institui um memorial chamado Páscoa, ou a passagem, o Pessah judaico, que é um memorial relembrando o livramento que Deus fez do povo de Israel, livrando a morte dos primogênitos, livrando eles da escravidão do Egito. Então Deus institui que todos os anos, no mês de Nissan, que equivale ao nosso mês de abril e é o primeiro mês do calendário judaico, deveria ser separado um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito físico. E esse cordeiro deveria ser oferecido em sacrifício ao Senhor. Ali Deus estava ensinando mais uma vez o que Ele próprio faria no tempo certo. E então todo o Antigo Testamento foi uma busca a esse cordeiro perfeito. Todos os anos eles tinham que procurar o cordeiro perfeito. E ano após ano, cada família de Israel celebrava esse memorial da libertação que Deus proveu para o povo de Israel. Então Jesus nasce, ele vem ao mundo. E quando ele aparece ali às margens do Rio Jordão para encontrar João Batista, cheio do Espírito Santo, aponta para Jesus de Nazaré e diz: olhem, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro perfeito havia chegado. Não era mais necessário continuar procurando. O próprio Jesus, depois lá em João 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, já tipificando a sua morte sacrificial como um cordeiro perfeito. E então, numa noite em que era celebrada, ou haveria de ser celebrada a Páscoa judaica, o próprio Jesus celebra a primeira ceia. E lá em Mateus 26, versos 26 a 30, ele diz assim: Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo:
bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Depois de terem cantado um hino, subiram para o Monte das Oliveiras. Então, nesse evento, Jesus substitui o memorial da Páscoa pelo memorial da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, ela tem vários nomes na Bíblia, pode ser chamada também de Mesa do Senhor, Comunhão, Ação de Graças. A Bíblia dá vários nomes a esse evento. E ali Jesus fala que este seria o sangue da nova aliança, porque Deus já havia profetizado por meio do profeta Jeremias e também do profeta Ezequiel, de que no futuro Deus faria uma nova aliança para substituir a aliança de Moisés, porque ela não era eficaz o suficiente para trazer redenção plena para a humanidade. Então, no momento certo, Jesus, aproveitando-se do memorial da Páscoa, institui a ceia do Senhor. E essa ceia é um memorial. No paralelo em Lucas, ali em Lucas 22, o próprio Jesus diz: façam isso em memória de mim. Também o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, diz que nós devemos fazer isso em memória dele até que ele volte. Então, até o momento em que o Senhor Jesus voltar, todos nós devemos periodicamente relembrar da sua morte e sacrifício por nós. E assim, nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Então Jesus, é muito interessante todas as simbologias por trás de uma leitura superficial do texto. A Páscoa judaica, ela tinha 4 momentos de se beber do cálice. Era logo no início, antes da refeição, após a refeição e no encerramento. E cada cálice tinha um nome. E a Escritura diz que após a refeição, Jesus pega o cálice e fala: este é o sangue da nova aliança, que eu derramarei em perdão dos pecados. E a Páscoa judaica dá um nome para esse terceiro cálice, é chamado de cálice da redenção. Não é à toa que Jesus pegou exatamente o terceiro cálice, que é o após a refeição, porque ele estava dizendo: a redenção, o perdão dos pecados, que só vem por meio de derramamento de sangue, eu cumprirei em favor de vocês. Eu serei o sacrifício perfeito de Deus para o perdão dos pecados de toda a humanidade. E o que o sacrifício de Cristo na cruz conquistou em nosso favor? Eu posso exemplificar 5 coisas que a morte de Cristo conquistou por nós. A primeira delas, o perdão dos pecados. 2 Coríntios 5, verso 21 diz assim: Deus tornou uma oferta pelo pecado por nós aquele que não tinha pecado, o Cordeiro perfeito, Cristo, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Por meio do sacrifício de Cristo, nossos pecados podem ser perdoados. E em consequência disso, nos leva ao segundo ponto. O sacrifício de Cristo nos garantiu o acesso a Deus. No Antigo Testamento existia a figura do sacerdote, aquele que era o intermediário entre Deus e os homens. As pessoas não podiam se relacionar com Deus diretamente, elas precisavam da figura do sacerdote para fazer esse intermédio. Mas então em Cristo, o véu foi rompido de cima a baixo. Não existe mais essa separação entre Deus e os homens. Cada um de nós se tornou um sacerdote diante de Deus na nova aliança. E nós temos acesso direto a Deus. Nós podemos orar a Deus, conversar com Ele, nos comunicarmos com Ele, adorá-lo diretamente, sem intermediários. A esse respeito, Hebreus 10, versos 19 a 23 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus.
Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O terceiro ponto que o sacrifício de Deus, de Cristo, garantiu por nós é a destruição do poder do pecado. Porque desde o momento que Adão e Eva pecaram, a nossa natureza se tornou caída, corrompida, tendenciosa ao mal. Mas então, por meio do sacrifício de Cristo, todos aqueles que creem e nascem de novo, são regenerados, conseguem ser libertos dessa natureza caída. A esse respeito, Romanos 8, versos 3 e 4 nos diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o poder do pecado foi destruído em todos aqueles que entregam sua vida a Cristo. O quarto ponto é a destruição ou a vitória sobre os poderes do mal. Os poderes do mal tinham autoridade nesse mundo, mas o sacrifício de Cristo destronou esse poder do mal, tirou a autoridade dessas hostes malignas. Algumas pessoas pensam que foi o contrário, né? Existem até canções que falam que quando Jesus morreu, o diabo pensou que tinha vencido e deu risada e acabamos com ele. Mas o que a Bíblia diz é exatamente o contrário. O discurso do diabo sempre foi: não vá para a cruz. Quando o diabo tenta Jesus ali no deserto, o objetivo dele era que Jesus não fosse para a cruz. Depois, quando ele acaba usando Pedro, o que Pedro fala? Não vá para a cruz. Mesmo quando Jesus já estava na cruz, o que os fariseus disseram? Se você for o Messias mesmo, desce da cruz. E até o ladrão ao lado de Jesus, que não se arrependeu, disse a mesma coisa: se você é o Messias mesmo, desce da cruz, salva você mesmo e nós também. O discurso do diabo sempre foi esse: não morra na cruz pela humanidade, porque ele sabia que a partir do momento que isso acontecesse, que Jesus falasse está consumado, o poder do mal, o poder do diabo estava irreversivelmente derrotado nesse mundo. A esse respeito, Colossenses 2, versos 14 e 15 nos diz: e ele, Cristo, cancelou a escritura de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E como quinto e último ponto, eu posso também dizer que o sacrifício de Cristo por nós promoveu a união entre judeus e gentios, ou seja, entre todos os povos da terra. No Antigo Testamento, para ser salvo, você tinha que pertencer ao povo de Israel, a seguir as leis da antiga aliança. Mesmo um gentio, para conseguir ser salvo, tinha que de alguma forma estar ligado ao povo de Israel. Mas com a morte de Cristo, essa divisão foi quebrada. Agora, na nova aliança, Deus levanta para si um povo formado por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, para o seu nome, para adorá-lo, para serem justificados, santificados, a saber, a Igreja de Cristo. A esse respeito, Efésios 2, versos 11 a 18, diz assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade,
anulando em seu corpo a lei e os mandamentos, expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, ou seja, uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Em Cristo não há judeu e gentil, não há rico e pobre, não há negro e branco, não há homem e mulher. Todos são iguais diante de Deus, igualmente dignos, igualmente alvos do amor de Deus, igualmente justificados, regenerados, santificados. E esta é a igreja de Jesus Cristo. Então, por tudo isso, nós devemos sim celebrar a ceia do Senhor, relembrando esse memorial, relembrando tudo que Deus já fez por nós, o que Ele continua fazendo e o que Ele ainda fará por nós, no seu retorno, com a nossa ressurreição, a nossa glorificação e a manifestação plena do reino de Deus nesse mundo. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos. Muito obrigado a todos pela oportunidade e que Deus os abençoe.